Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje vamos conversar aí sobre o quadrinho A Idade de Ouro, publicado em 2022, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume pela editora Nemo. Mas antes de falar sobre esses quadrinhos incríveis, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Falando sobre a Idade de Ouro aqui no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, foi lançado em dois volumes. Aqui, esse é o primeiro volume, essa capa azul, então tem essa capa muito bonita. E aí, o volume 2 é essa capa vermelha, igualmente bonita. É um quadrinho bem grande, assim como vocês podem ver, em capa dura, então é uma edição primorosa que foi lançada pela editora Nemo e assim, zero defeitos. E nós vamos encontrar aqui, eu estou segurando aqui o volume um, mas eu vou tentar falar aí sobre a perspectiva da história completa, que nós somos apresentados a Tilda, ela que vai ser a herdeira aí do trono de Antraves, esse reino que acaba perdendo o seu rei, bem no início aqui das páginas do quadro do primeiro volume. Então, ao apresentar a Tilda, nós também conhecemos aí a missão que o pai deixa para ela, que é ela se tornar a sua sucessora. Mas isso acaba sendo atrapalhado tanto pelo irmão quanto pela mãe e alguns traidores da coroa, que vão, de certa forma, criar um golpe e que vão tornar a Tilda uma fugitiva. Então, nós acompanharemos aqui ao longo do primeiro e do segundo volume ela tendo que fazer algumas alianças para não ser presa e não poder ali, de certa forma, cumprir a vontade do pai. A Tilda, no início, ela é apresentada como uma personagem, digamos, sem muitas perspectivas, ainda que eu ache que ela não é aquele tipo de personagem forte inicialmente, e ela vai se transformando nisso. Então, aqui no ápice do volume um nós já temos a personagem diante dessa transformação, que, obviamente, ela é incentivada ali pelo golpe que seu irmão e a sua mãe acaba dando na própria parente, né, que a Tilda não pôde contar aí com a ajuda deles de cumprir a vontade do pai, e aí nós acompanharemos isso. Então aqui está muito longe de ser simplesmente uma fábula que vai no final te trazer uma mensagem positiva. Essa característica das fábulas esteja presente aqui, acho que esse quadrinho vai muito além disso. Aqui o roteiro estabelece pontos que são muito importantes, principalmente para Tilda, já que ela vai se estabelecer, digamos, como um ícone tanto para um ícone e inspiração tanto para esses personagens que vão fazer, que vão ajudar ela a contar a sua própria história, quanto para os leitores. Aqui nós temos uma personagem que se destaca muito bem, assim como um símbolo de feminismo na época medieval. Eu acho que o gênero literário que na época trazia essa perspectiva de personagens que precisavam passar ali por verdadeiramente uma jornada de herói. A Tilda, ela consegue de início ao fim trazer essa perspectiva para o leitor, e eu acredito que o roteiro aqui ele é muito competente em estabelecer conexões com o leitor. Você não consegue abandonar esse quadrinho. Então, se tem um conselho que eu gostaria de dar para quem está assistindo esse vídeo é que, se possível, finalizou o primeiro volume, já parte para o segundo, porque a história só melhora e só cresce em diversos aspectos. Aqui, a Tilda, conforme eu falei, ela não é apresentada inicialmente como uma personagem forte, mas ela vai se moldando para isso, para poder cumprir o seu legado, que foi, digamos, sonhado pelo seu pai. E aí, esse não vai ser o único desafio que ela vai ter. A Idade de Ouro é um quadrinho francês muito reconhecido entre os mais importantes prêmios desde que foi lançado originalmente, tendo como um dos seus principais motivos o contexto social enquanto fábula,
ambientada na era medieval. Além do forte viés social, a obra discute temas como feminismo, luta de classes e política. Os nomes em torno aí desse quadrinho são nomes bem importantes para o cenário de publicações francesas e que são bem reconhecidos aqui no Brasil. Nós temos a Roxane Morel, que ela é roteirista francesa, formada em História da Arte e conhecida por seu olhar crítico sobre desigualdade social, poder e utopia. Sua principal parceria é com o quadrinista Cyril Pedrosa, artista premiado que já trabalhou na Disney antes de se dedicar à cena autoral europeia. No Brasil, Morel tem publicado a obra A Idade de Ouro, lançado pela editora Nemo em 2 volumes, uma fábula política e medieval que mistura fantasia e reflexão social, que inclusive é o quadrinho que serve aqui de discussão para esse vídeo. Já o Pedrosa conta com outras publicações, além dessa parceria. No país saíram A Idade de Ouro, em 2022, pela editora Nemo, Primeira Vezes pela editora Nemo e Três Sombras, que foi publicado pela editora Companhia das Letras. Sua arte se destaca pelo traço fluido, uso expressivo das cores e pela forma de abordar tantos temas intimistas quanto reflexões sociais universais. Então, gente, se vocês esperam uma personagem que vai de alguma forma tentar aí se vitimizar pelo que está acontecendo com ela. Esse não é o caso da Tilda. Nós temos uma personagem extremamente forte e que vai se moldando aí ao longo do quadrinho. Isso é muito bem direcionado pelo roteiro aqui de A Idade de Ouro e um ponto alto que eu acredito também que reforce isso está na arte desse quadrinho que é assim simplesmente sensacional. Eu acho que é uma junção muito importante roteiro e arte para quadrinho, que pode ser óbvio, mas que infelizmente algumas vezes não funciona da forma com que nós leitores estamos querendo a partir do momento que nós nos propomos a ler, no caso, um quadrinho como esse. Então aqui nós temos elementos muito característicos de quadrinhos franceses, de quadrinhos europeus, mas eles conseguem se sobressair aí dos clichês mesmo, de você ter esse tipo de história, de você estar trabalhando uma fábula social e trazer aí essa personagem para dentro da história mesmo e fazer aí com que ela cause essa identificação tão significativa com os leitores. E pontos muito interessantes também que são trabalhados aqui nesse quadrinho é como a Tilda ela vai se guiando aí pelos poucos ou digamos quase nenhuns é, personagens que estão ali conectados para que possam ajudá-la. Então também ao longo desses 2 volumes nós veremos ela criando alianças que vão trazer pontos positivos para ela e outras alianças que podem acabar aí não trazendo ganhos positivos para ela como protagonista dessa história. E aí nós vemos surgir ali uma verdadeira líder e que talvez o tiro tenha saído pela culatra quando o seu irmão e a sua mãe acabam idealizando esse golpe a fim de eles se tornarem os governantes e deixarem de seguir aí a vontade que tinha sido estabelecida pelo seu próprio pai, pelo seu próprio marido, ali no leito de morte. Então, de certa forma, por mais que de forma negativa, eles ajudaram a Tilda a se tornar esse símbolo mesmo de protagonista feminina aqui em A Idade de Ouro. E aí eu gosto muitíssimo de frisar que ela tem os seus problemas, mas eles são solucionados de uma forma que você consegue comprar essa ideia. Então, por isso que eu quase não encontro defeitos nessa personagem, já que ela pega também os clichês ali de mocinha e de heroína a todo custo e de personagem que vai precisar passar aí por esses problemas para que ela consiga dar a volta por cima. Não sei se eu me fiz entender sobre isso. Então aqui
é justamente os pontos que mais chamam a atenção, além de ser, no caso, o meu primeiro contato aí com uma história que traz a fábula social como premissa principal de um quadrinho. Acho que esse foi o meu primeiro contato com esse tipo de história e gostei muitíssimo de como isso é trabalhado e de como os quadrinistas aqui souberam, de certa forma, tanto ambientar a história quanto apresentar essa nova perspectiva narrativa, para mim, pelo menos, e se estabelecer, principalmente com um roteiro impecável, com uma arte que é simplesmente sensacional. Bom, então é isso. Fica a super recomendação de A Idade de Ouro, tanto o volume 1 quanto o volume 2. Se você tiver oportunidade, leia esse quadrinho de forma completa, que com certeza a experiência de leitura positiva está garantida aqui, com personagens super interessantes, com ambientação tão relevantes quanto os seus personagens. Mas, para finalizar esse vídeo, gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que eu recomendo ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta, às 18 horas, e todo domingo, às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo.